Então, oi pessoal, cá estou de volta, né, com os vídeos sobre vícios, né, e eu bem focada no vício químico. Hoje falando aqui um pouco sobre o alcoolismo na adolescência, né, que é uma coisa bem comum hoje em dia. Eu me lembro que quando eu estudava na escola, né, no ensino médio principalmente, eu sempre ficava muito impressionada com as histórias que eu ouvia de adolescentes entrando em comas alcoólicos durante festas, né? Isso era uma coisa bem comum. E admirado ali entre eles. Ai, era assim, era uma festa, fulano entrou em coma alcoólico, foi muito massa, tu viu o que aconteceu. Enfim, e não há um problema ali, né, em você ficar super bêbado. Eu ouvi história de meninas que tiravam a blusa, o sutiã, ficavam nuas ali, né? Já ouvi histórias de adolescentes nessa situação por conta do uso abusivo do álcool. E isso acontece muitas vezes porque esse uso desregrado, né? Porque adolescente, na verdade, ele não deveria nem beber. Porque na lei o adolescente não pode comprar álcool, é só para maiores de 18 anos. Mas na prática não é isso que acontece. Então, o adolescente não pode beber, não pode fazer o consumo do álcool, não pode comprar o álcool, né? Mas diferente do que acontece, né? E não é visto como uma droga, o álcool é visto como uma coisa normal, né? Tipo assim, quer beber, bebe, filho, não há problema para isso. Mas há problema para isso. E é exatamente isso que eu vou falar. Mesma base de sempre, tô com 1000 anotações aqui no caderno, né? Porque senão eu vou me perdendo aqui na fala. Então vamos lá. Problemas ocasionados a adolescentes consumidores de álcool. Violência é um desses problemas, né? O adolescente fica muito violento, violento em casa, violento com os amigos, causando conflitos, brigas. É muito comum ver brigas entre adolescentes em festas por conta do uso abusivo do álcool. Gravidez indesejada, né? Acaba praticando relações sexuais ali sem nem perceber o que tá fazendo e acaba tendo a relação sem camisinha, engravidando, pode adquirir alguma DST, pode ter distúrbios de comportamento e de conduta, né? Como esse exemplo que eu citei de, sei lá, tirar roupa, subir em cima de mesa e ficar ali nua e sensualizando, enfim, pode ter muitos distúrbios de conduta ou comportamentais, problemas familiares, morte por acidentes, né? Eu acho que é bem comum vermos aí, acho que pelo menos você deve conhecer uma pessoa que tenha levado um acidente porque estava alcoolizada, ou um adolescente que levou um acidente por estar alcoolizado. No meu ensino médio, eu lembro de um caso de um menino aqui da minha cidade que morreu, adolescente, né? Morreu, encontraram ele morto, foi acidente a causa da morte e ele estava super alcoolizado, né? O que ocasionou o acidente foi o alto nível de bebida que ele tinha ingerido, né? Grande consumo de bebida ali. Enfim, absenteísmo é isso, isso não é difícil. Absenteísmo escolar, né? Que nada mais é do que faltas na escola, faltas ali não autorizadas. Falta muito, muito, muito. Nossa, na minha adolescência, isso acontecia muito. Gente, hoje na minha cidade tá tão quente. Não tem quem suporte. Por isso eu tô tomando água aqui. Então, na minha adolescência, eu lembro que isso acontecia muito, né? Alguns faltavam, tipo eu, porque não gostava da escola, né? Eu não frequentava festas. Eu sou cristã, então eu não frequento esse tipo de lugares, não frequento festas, não bebo, enfim. Mas eu faltava muita aula porque eu odiava a escola, eu odiava o ambiente escolar, então eu faltava muito. Mas muitas pessoas faltavam porque iam para festas e no outro dia ainda estavam sob efeito de álcool, chegavam na escola com enxaquecas por conta da bebida alcoólica, enfim, muitos problemas eram causados. Mas o fato é que o álcool é a droga mais utilizada por adolescentes. É a droga em que os adolescentes mais consomem, é a droga em que
mais chama a atenção deles, né? E é a droga comum, a droga que o adolescente usa junto com a mãe e com o pai. É a droga que ele senta com a família na mesa de Natal e diz assim: põe o vinho aqui no meu copo. E o familiar dele coloca, porque é comum. Ninguém senta com os pais pra fumar maconha, mas qualquer pessoa senta com os pais pra tomar uma cervejinha. E ainda usa o motivo que tá usando aquilo pra descansar, não é? Então isso é bem comum. É até engraçado, né? Tipo assim, vou descansar tomando essa cervejinha, mas você no outro dia amanhece acabado. Pior do que se você não tivesse tomado a cervejinha, né? Seria melhor se não tivesse tomado a cervejinha. Então, enfim, é uma hipocrisia tomar uma cervejinha para descansar. Quanto mais precoce for o consumo, maior a probabilidade daquele adolescente se tornar um dependente. Né? Tem gente que começa o uso do álcool com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Esses dias eu tava comentando com meu namorado como eu fiquei surpresa de uma criança. Eu saí com a minha irmã, né? E era bem tarde da noite, a gente tinha saído pra comer, a gente já saiu bem tarde, deu meia-noite, a gente ainda tava na rua comendo. E era um lugar ao ar livre, e chegou uma criança pedindo dinheiro. E essa criança estava drogada, tipo assim, muito drogada. Ela não precisava nem ter falado, mas ele ainda falou. Era um menino, ele ainda abriu a boca pra falar. E eu tive ainda mais certeza de que ele estava drogado. Então, são casos muito comuns de se ver e muito tristes. E aí, quanto mais precoce for o uso, maior a probabilidade de você se tornar um dependente daquela droga. E outro ponto que eu vou encerrar, né, é que aqui no Brasil é uma coisa bem curiosa e é um dado que vai contra muitos estudos em outras regiões latino-americanas, que aqui no Brasil o uso do álcool na adolescência é mais propenso em pessoas da classe média alta e em escolas privadas. Eu estudei a vida inteira em uma escola privada, só o meu terceiro ano que eu fiz na escola pública, porque como eu falei, eu odiava a escola, então no terceiro ano eu saí da escola particular e fui pra pública pra ver se diminuía o ritmo, né? E eu conseguia me adaptar, eu odiava a escola particular. Na verdade, eu odiava a escola, né? Não só por ser particular, mas eu odiava a escola. E eu lembro que na minha turma eu era uma das poucas que não bebiam. Assim, se tivesse 5 pessoas na sala que não bebiam, era muito. De resto, a grande maioria bebia, fazia coisas absurdas, já tinham fumado, tinham vidas desregradas, eram completamente infelizes, não tinham um bom relacionamento com os pais, né? E esses são muitos fatores, né, que levam o adolescente a usar drogas. Os fatores que levam o adolescente a usar droga pais liberais que não põem regras em casa, falta de suporte parental, péssimo relacionamento familiar, principalmente com a mãe e com o pai, mau exemplo dentro de casa, né? Pais que bebem na frente dos filhos ali, né? Causando ali um exemplo bem ruim, ter sofrido maus tratos, presenciar violência doméstica. E são coisas que vão levando ali o adolescente a criar uma revolta dentro de si e buscar um refúgio no álcool. Quero encerrar indicando esse livro, que se chama Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituta. Tudo que eu falei aqui são exemplos trazidos desse livro. Não os exemplos das pessoas, mas os motivos, principalmente na parte de motivos, são tirados desse livro. Né? Na história dela, ela conta, eu tenho até aqui marcado uma página, e ela vai contando, não é essa página que tá marcada que eu quero. Acho que é bem por aqui, gente. Eu não risquei. Quando eu não risco é muito ruim, porque aí eu não acho. Mas enfim, a Cristiane, todos esses motivos ela passou. Ela tinha os pais liberais que não ligavam tanto pra ela, né? O pai dela batia na mãe, batia nela, era um péssimo exemplo. Ela começou a fumar porque ela queria ser parecida com o pai dela, e o pai dela fumava, né? E aí ela começou a fazer algumas coisas que o pai dela fazia com ela praticava com a irmã dela. Então, um péssimo exemplo familiar. E aí, isso vai destruindo ali o ser humano, e nesse livro a gente consegue entender muito bem sobre
uso de drogas na adolescência, eu super recomendo mesmo, ele é muito bom. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, me sigam no Instagram e até a próxima.